Às vezes a gente acha que perdeu tudo, mas na real, a vida só está empurrando a gente para um lugar mais alto. Hoje eu quero te contar uma história que pode reacender aquela chama que você achou que tinha apagado. Então fica comigo até o final, porque tem uma lição aí que talvez você esteja precisando ouvir. Imagina um templo bem antigo no alto das montanhas, daqueles que guardam silêncio até nas pedras. Ele era feito de mármore já tomado pelo musgo, e no meio do pátio havia um sino enorme de bronze, parado, esquecido, quase parte da paisagem. Por muitos e muitos anos, ninguém tocava naquele sino. Poeira cobria sua superfície, como se tivesse criado uma segunda pele. Os pássaros nem ligavam para ele, só voavam por cima e seguiam a vida. Mas tinha um passarinho que enxergava além dos outros, um pequeno pardal curioso, que encontrou ali dentro do sino um abrigo perfeito, fresquinho no calor, protegido da chuva, parecia até feito para ele. Com alguns gravetos no bico, o pardal começou a construir sua casinha, um gravetinho de cada vez, com aquele cuidado de quem está montando algo importante. Forrou tudo com penas macias e, mesmo sendo simples, se sentia feliz. Ele olhou para aquilo e pensou: aqui ninguém me alcança, aqui eu tô seguro. Era o cantinho dele no mundo. Os dias seguiam tranquilos. Ele cantava ao amanhecer, descansava nas tardes silenciosas do templo. Parecia que nada jamais iria mudar. O sino? Aquele sino era só um enfeite gigante. Estava ali parado fazia tanto tempo que o pardal acreditava que continuaria assim para sempre. Mal sabia ele que a vida adora mudar o rumo quando a gente já se acostumou demais. E foi exatamente isso que aconteceu. Numa manhã qualquer, passos ecoaram no pátio. Os monges do templo apareceram depois de muito tempo. Decidiram que era hora de fazer o sino soar de novo, chamar o povo, renovar o ritual, trazer vida ao lugar. O pardal não fazia ideia disso. Ele só seguia lá no seu cantinho, achando que nada podia abalá-lo. De repente, BUM! O som explodiu no ar, forte, profundo, como se a montanha inteira tivesse tremido. O sino vibrou com tanta força que tudo lá dentro sacudiu. A casinha do pardal desmoronou num instante. Gravetos caíram, penas voaram, e ele saiu apavorado sem entender nada. O lugar que parecia tão seguro virou poeira em segundos. O pardal voou em círculos pelo pátio, perdido. O mundo dele tinha simplesmente acabado. Com o coração apertado, ele pensava: por que isso? O que eu fiz? Por que a vida tirou meu lar assim, sem aviso? Sem respostas, com medo e cansado, ele deixou o templo e foi embora com as asas pesadas, como quem carrega um mundo inteiro nas costas. Os dias seguintes foram difíceis. Ele voava pelos vales, parava em galhos que não o acolhiam, procurava abrigo e não encontrava nada que fosse realmente seu. Ele ficou exausto, com fome, com vontade de desistir. Mas mesmo naquele aperto, alguma voz lá dentro insistia: continua, não para agora, segue. E por mais fraco que estivesse, ele decidiu confiar nessa voz. Foi aí que, numa tarde, ele ouviu o som de água correndo. Seguiu o barulho, curioso, e acabou encontrando um lugar escondido no meio da floresta. Um clarão entre as árvores deixava a luz entrar do jeito mais bonito. O ar era fresco, o cheiro era doce, e o chão era cheio de árvores carregadas de frutinhas. Um riacho passava ali perto, limpo e brilhante. E os galhos das árvores eram firmes, perfeitos para construir uma nova casa. O pardal pousou devagarinho, olhando tudo. Custou a acreditar no que estava vendo. Era como se tivesse achado um pequeno paraíso escondido do mundo. E ali mesmo decidiu recomeçar. Reuniu gravetos mais fortes, escolheu bem cada parte, fez tudo com carinho e atenção. O novo ninho ficou maior, mais resistente e muito mais bonito que o primeiro. Quando terminou, se ajeitou lá dentro com um suspiro de paz. O vento soprou leve, o riacho cantou e ele pensou: é muito melhor do que o sino. Então caiu a ficha. Se o sino não tivesse tocado, ele estaria até hoje preso naquele espaço apertado, achando que era o melhor que podia ter. O que parecia o fim tinha sido o empurrão que ele precisava para encontrar algo muito maior, muito mais bonito.
Aquela perda dolorida tinha sido, na verdade, um começo disfarçado. E é exatamente assim com a gente. Todo mundo constrói seus ninhos. Nossa casa, nosso trabalho, nossos planos, nossos relacionamentos. A gente se sente seguro ali, acredita que nada vai mudar. E quando a vida toca o nosso sino, quando tudo desmorona, a primeira pergunta que vem é: por que comigo? A dor chega forte, a incerteza dá medo, e a gente se sente perdido como o pardal. Mas é nessa hora que a gente precisa continuar voando, continuar procurando, continuar acreditando que aquilo que parece um fim pode ser só a vida arrumando espaço para algo melhor. Às vezes, o que desaba não está sendo destruído, está sendo substituído. Lembra do pardal? O mesmo sino que destruiu o lar dele foi o que libertou ele do lugar onde ele estava estagnado. O som que assustou também foi o som que abriu caminho para um paraíso que ele nem sonhava que existia. Aquilo que parecia crueldade era, sem ele perceber, uma chance. Então, quando tudo na sua vida parecer fora de controle, quando as coisas balançarem ao ponto de te derrubar, respira. Não assume que acabou. Segue em frente, mesmo cansado. Vai construindo de novo, mesmo com medo. Porque o seu próximo ninho, o seu próximo capítulo, pode ser justamente o mais bonito de toda a sua história.